Você já se sentiu como se estivesse sempre no limite, com uma pilha de tarefas e responsabilidades, mas mesmo assim a sensação de não estar avançando de verdade? Como se, por mais que se dedique, ainda faltasse algo para colocar os seus projetos em prática de forma eficaz? Ou quem sabe você já passou horas tentando organizar a sua rotina, mas parece que as horas do dia não são suficientes para tudo o que você quer conquistar? Se você se identificou com isso, saiba que você não está sozinha. Muitas mulheres sentem exatamente isso. Um constante desejo de fazer mais, mas a sensação de que algo está bloqueando esse progresso. Eu sei exatamente como é que é. E acredite, o maior bloqueio não está nas tarefas em si, mas na confiança que você tem em si mesma para lidar com tudo isso. Aqui vamos falar sobre autoconfiança. Vamos explorar como ela impacta cada parte da sua vida, seja no trabalho, seja nos projetos pessoais ou até mesmo nas pequenas tarefas diárias. Quando você tem confiança, você consegue tomar decisões mais claras, se organizar com mais facilidade e o mais importante, colocar em prática tudo que você sonha. Mas como construir essa confiança? Como superar aquele medo silencioso de não ser bom o suficiente ou de não conseguir dar conta? Como transformar essa insegurança em ação concreta? Durante os próximos minutos, eu vou te ajudar a entender isso de forma simples e prática. E para quem não me conhece, eu sou Thaís Azonta e a minha missão é ajudar mulheres como você a se organizarem de maneira mais eficaz e colocarem os seus projetos em prática. Acredito que a chave para realizar tudo o que você deseja está na organização. Mas, antes de tudo, você precisa acreditar em si mesma. Acompanhe esse conteúdo até o final e descubra como construir uma autoconfiança sólida que vai transformar a sua vida pessoal e profissional. Juntas, vamos dar o primeiro passo para deixar de lado as inseguranças e finalmente fazer o que realmente importa. Vamos começar entendendo de forma simples o que é a autoconfiança. A autoconfiança é a crença genuína em nossa própria capacidade de lidar com as situações da vida. Isso não significa achar que tudo vai ser perfeito o tempo todo, mas sim saber que você é capaz de enfrentar os desafios, aprender com os erros e seguir em frente. A autoconfiança é o alicerce para qualquer transformação na vida. E se você quer organizar a sua vida e colocar os seus projetos em prática, ela é a peça-chave. Porque a verdade é que sem acreditar em si mesma, fica difícil tomar as decisões necessárias para fazer a mudança que você tanto deseja. Por exemplo, vamos falar de uma situação comum que muitas mulheres enfrentam, a procrastinação. Muitas vezes não conseguimos colocar as nossas tarefas e projetos em prática porque o medo de falhar ou o receio de não ser bom o suficiente nos paralisa. Quando a autoconfiança está baixa, a nossa mente começa a achar desculpas para adiar o que realmente importa. E isso não é algo que acontece de uma hora para outra. A falta de confiança vai minando a nossa motivação aos poucos. Já passou pela cabeça algo como, vou deixar isso para amanhã, porque hoje eu não estou no meu melhor. Eu entendo, e isso acontece porque a insegurança nos faz duvidar da nossa capacidade de dar conta da situação. Mas aqui está o ponto crucial. Quando você tem confiança, mesmo que o medo apareça, você age. E é exatamente isso que vai te ajudar a organizar a sua rotina e finalmente colocar os seus projetos em prática. Eu vou te contar a história da Carla. Ela tinha o sonho de abrir o seu próprio negócio, mas sempre deixava para depois. As desculpas eram muitas: falta de tempo, falta de experiência, falta de organização. Quando começamos a trabalhar a sua autoconfiança, ela passou a enxergar os seus talentos e capacidades. E foi então que a procrastinação foi substituída por ações concretas. Carla começou a fazer pequenos passos todos os dias com confiança. E o que parecia impossível se tornou realidade. Hoje, ela tem o seu próprio negócio. E a rotina, que antes parecia uma loucura, agora está organizada e produtiva. Você pode se perguntar, mas como posso construir essa autoconfiança de maneira prática? E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Porque se você deseja organizar a sua vida e colocar os seus projetos em prática, é fundamental acreditar em si mesma por primeiro. A autoconfiança é o ponto de partida para todas as mudanças que você quer na sua vida. E não se preocupe, esse processo é mais simples do que parece. Vamos descobrir como fazer isso passo a passo. Agora que entendemos o que é a autoconfiança e como ela pode impactar a sua vida,
Vamos falar sobre como você pode desenvolver e fortalecer a sua confiança. Isso é essencial, porque quando você tem confiança em si mesma, você consegue tomar as ações necessárias para organizar a sua rotina, enfrentar os desafios e colocar os seus projetos em prática. Se você está gostando do conteúdo até agora, aproveite para seguir o perfil e ativar as notificações. Assim você nunca perde as próximas dicas valiosas para transformar a sua rotina e alcançar os seus objetivos. Quantas vezes você se pegou procrastinando uma tarefa importante porque a insegurança tomou conta de você? Seja no trabalho, nas suas responsabilidades pessoais ou até mesmo nos projetos que você tanto deseja realizar. Esse é um dos maiores desafios que eu vejo muitas mulheres enfrentando. Quando a falta de autoconfiança entra em cena, o nosso cérebro começa a se sabotar. E o que poderia ser uma ação simples se torna um peso imenso. Aqui está o que acontece. Quando você não acredita em sua capacidade de realizar algo, você começa a adiar e a adiar até que a tarefa se torne um monstro gigantesco na sua mente. Às vezes, a procrastinação não é só uma questão de falta de disciplina, mas sim um mecanismo de defesa. O medo de falhar, de não ser boa o suficiente ou de não dar conta de todas as responsabilidades se torna tão grande que você prefere postergar do que enfrentar o desafio. Eu vou te contar a história de uma amiga que, assim como muitas mulheres que conheço, ela se via totalmente atolada. Ela tinha um projeto de empreendedorismo engavetado, a vida pessoal bagunçada e constantemente se sentia incapaz de dar o próximo passo. Ela não sabia como começar a organizar a sua rotina, porque ela sentia que estava falhando em tudo. A sua casa estava desorganizada, seu trabalho estava afetado e o maior obstáculo era que ela não acreditava que poderia fazer as coisas de forma diferente. Quando começamos a trabalhar juntas e focamos na sua autoconfiança, algo começou a mudar. Ela percebeu que o verdadeiro problema não estava na falta de habilidades, mas no modo como ela se via. O simples ato de acreditar que ela era capaz de organizar a sua vida e de dar o primeiro passo foi o que fez sair do mar da procrastinação e começar a agir. Ela passou a perceber que o maior inimigo não era a sobrecarga de tarefas, mas sim a falta de clareza e confiança. A confiança em si mesma foi o que deu a ela a capacidade de organizar as suas rotinas, priorizar as suas responsabilidades e finalmente começar a colocar o seu projeto de empreendedorismo em prática. Ela começou a fazer pequenas ações diárias e essas ações se acumularam, resultando em uma grande mudança. Aqui está o ponto crucial. A procrastinação e a sensação de estar sobrecarregada são sintomas diretos da falta de confiança. Quando você não confia que é capaz de realizar o que se propõe a fazer, o impulso inicial da ação não acontece. E isso, claro, leva à frustração, ao desânimo e à sensação de estar sempre ocupada, mas nunca avançando. O mais importante é que a falta de confiança não é algo fixo. Ela pode ser trabalhada e desenvolvida. E é justamente isso que vai te ajudar a organizar a sua vida e colocar os seus projetos em prática. Quando você começa a acreditar em si mesma, as suas atitudes mudam. A procrastinação dá lugar à ação, o desânimo dá lugar à motivação e a sensação de sobrecarga diminui à medida que você ganha clareza no que precisa ser feito e confiança para dar os passos certos. Agora, imagine o que seria a sua vida se você começasse a acreditar mais em si mesma. Se você deixasse de procrastinar e começasse a organizar a sua rotina de forma eficiente, com a confiança de que cada passo que você der estará te levando em direção aos seus objetivos. Imagine o impacto disso na sua vida profissional, nos seus projetos e até mesmo na sua vida pessoal. Essa transformação começa a acontecer quando você começa a se colocar no centro do seu processo de organização e desenvolvimento. E o melhor, não é preciso fazer tudo de uma vez. Comece com pequenos passos, com a intenção de mudar a forma como você enxerga a si mesma e as suas capacidades. E eu estarei aqui para te guiar durante todo esse processo. Se você deseja transformar a sua vida e ser mais organizada, é crucial trabalhar a sua mentalidade. Muitas mulheres têm crenças limitantes que as impedem de agir como não sou boa o suficiente, não tenho tempo ou não sou capaz de alcançar os meus objetivos. Essas crenças são como muros invisíveis que te prendem e te impedem de organizar a sua vida de forma como você deseja. A boa notícia é que você pode desafiar essas crenças e construir uma mentalidade mais positiva.
Eu tive uma experiência com uma mãe de 2 filhos que constantemente falava que não tinha tempo suficiente para trabalhar em seus objetivos pessoais e profissionais. Ela se via sobrecarregada e acreditava que a sua rotina corrida de mãe era uma barreira intransponível para as suas metas. Mas ao trabalharmos juntas, ela percebeu que a sua mentalidade estava travando todo o processo. Quando ela mudou essa mentalidade para eu sou capaz de realizar as minhas metas com organização, a transformação foi clara. Ela começou a organizar a sua rotina de forma mais eficiente, dividindo as tarefas em blocos e ajustando as suas expectativas. Com isso, ela conseguiu alcançar as suas metas e se sentir mais confiante em todas as áreas da sua vida. O segredo para organizar a sua vida e colocar os seus projetos em prática está em acreditar que você é capaz. Quando você muda a forma como você se vê, você começa a agir com mais segurança e clareza. A mentalidade positiva vai te dar a confiança necessária para superar os desafios e avançar em direção aos seus objetivos, sem a sensação de sobrecarga ou de insegurança. Agora que você tem estratégias claras para construir a sua autoconfiança, vamos ver como essa confiança vai impactar diretamente a sua capacidade de organizar a sua vida e colocar os seus projetos em prática. Com essas ferramentas em mãos, a organização vai se tornar algo mais natural e fluido. E você vai perceber o quanto é possível transformar a sua realidade. Está pronta para o próximo passo? Se você está entendendo como essas mudanças podem impactar positivamente a sua rotina e te ajudar a organizar a sua vida, não se esqueça de acompanhar o conteúdo aqui para mais dicas práticas e inspiradoras. Ao fortalecer a sua autoconfiança, você começa a criar um caminho claro para colocar os seus projetos em prática e alcançar os seus objetivos, com mais leveza e clareza. Agora, vamos falar sobre a relação entre a autoconfiança e a capacidade de organizar a sua vida e seus projetos. A autoconfiança não é só sobre acreditar em si mesma. Ela também é a base para ser mais eficiente, produtiva e organizada. E é isso que eu quero que você entenda. Quando você constrói uma autoconfiança sólida, algo mágico acontece. Você começa a perceber que pode fazer mais com menos esforço, em menos tempo. A confiança em si mesma vai além do simples eu consigo. Ela traz clareza sobre o que precisa ser feito, ajuda a definir as prioridades com mais facilidade e, claro, ela vai te impulsionar a agir de forma mais estruturada e prática. Uma mulher confiante consegue organizar melhor a sua rotina, se planejar de maneira mais eficiente e, consequentemente, colocar os seus projetos em prática de forma consistente. E isso tudo tem a ver com o poder de agir com segurança. Quando você confia na sua capacidade de realizar o que se propõe, você já sabe que vai dar conta. E isso faz toda a diferença na sua capacidade de organizar o seu tempo, cumprir as suas metas e evitar a procrastinação. Quando você tem uma autoconfiança sólida, a sua abordagem para resolver problemas e superar obstáculos muda completamente. Não há mais espaço para o medo do fracasso ou a sensação de não ser bom o suficiente. Ao contrário, você passa a confiar em si mesma e acredita que sempre encontrará uma solução, não importa o que aconteça. Isso faz com que você se organize de maneira mais eficaz, porque não tem mais o receio de falhar. Você consegue planejar melhor e agir com mais precisão, o que no fim das contas se traduz em resultados mais rápidos e eficazes. Deixa eu compartilhar uma história que reflete exatamente isso. Eu lembro de uma experiência que eu tive que a pessoa estava sempre atrasada para tudo. Ela sabia que precisava melhorar a sua organização, mas não sabia nem por onde começar. Ela estava perdida entre as tarefas no trabalho, as responsabilidades em casa e a sensação de que nunca teria tempo para cuidar de si mesma. Isso estava criando uma sensação de sobrecarga e fracasso. Quando começamos a trabalhar na autoconfiança dela, ela começou a perceber que, na verdade, o problema não era a falta de tempo. O problema estava na forma como ela se via, sem confiança para assumir o controle do seu próprio tempo. Começamos a planejar e a organizar a sua agenda de forma estratégica, ensinando a ela a se antecipar aos compromissos e a priorizar o que realmente importa. O impacto foi imediato. Ela conseguiu reduzir os atrasos, se sentir mais produtiva no trabalho e, mais importante,
Ela ganhou mais tempo livre para passar com a sua família, sem aquela sensação de culpa por não estar fazendo o suficiente. E o mais incrível é que à medida que ela começou a confiar mais nas suas habilidades e aplicou a organização de maneira eficaz, a sua autoconfiança continuou a crescer. Como consequência, ela ficou mais produtiva, organizada e até mais feliz com a sua rotina. O que esse exemplo mostra é que a autoconfiança é o ponto de partida para a transformação. Quando você se sente segura e confiável, é muito mais fácil organizar a sua vida e colocar os seus projetos em prática. A confiança traz a clareza de quais tarefas devem ser priorizadas, a coragem para agir e a capacidade de lidar com as adversidades que surgem no caminho. Imagine como seria a sua vida se você fosse mais organizada, não só no trabalho, mas em todos os aspectos da sua rotina. Você acordaria com mais clareza, sabendo exatamente o que fazer durante o dia, e cumpriria suas metas com mais facilidade. A sua produtividade aumentaria, seu tempo para lazer e autocuidado também, e o melhor de tudo, você se sentiria mais realizada. Quando você tem confiança em si mesma, os seus projetos começam a tomar forma. Você se sente mais capaz de planejar, organizar e executar, porque acredita que é capaz de realizar as suas ideias e sonhos. A autoconfiança permite que você olhe para os obstáculos e os veja como desafios a serem superados, não como barreiras intransponíveis. A forma como você organiza a sua vida e os seus projetos se torna muito mais fluida, pois você começa a perceber que não há mais tempo a perder. Cada tarefa passa a ser tratada com a seriedade e a atenção que merece. E você começa a dar os passos necessários para avançar com seus projetos de forma estruturada e organizada. Agora pense um momento. O que você faria se tivesse mais confiança em si mesma? Como a sua vida mudaria se você pudesse organizar com facilidade e colocar os seus projetos em prática sem se sentir perdida ou desmotivada? Se você está pronta para dar esse passo em direção à transformação, acompanhe os meus conteúdos. Eles são feitos para te ajudar a organizar a sua vida, aumentar a sua produtividade e transformar os seus projetos em realidade. Não importa o quanto você se sinta perdida agora. Com as estratégias certas e a mentalidade de confiança, você vai conseguir alcançar o equilíbrio e a realização que tanto deseja. A autoconfiança é a chave para a organização pessoal e profissional. E quando você começa a confiar em si mesma, a transformação na sua rotina será inevitável. O próximo passo é aplicar as estratégias que compartilhamos até aqui para que você possa ver os resultados na sua vida e finalmente colocar os seus projetos em prática. Vamos juntas! Agora que você já sabe como construir e fortalecer a sua autoconfiança, vamos falar sobre como manter essa confiança todos os dias. A autoconfiança não é algo que se constrói de uma vez e depois fica estático. Ela é um processo contínuo que exige prática e atenção diária. Não é só sobre sentir-se confiante no início, mas sobre cultivar essa sensação a cada passo do seu caminho. Aqui estão algumas dicas práticas para você manter a sua autoconfiança elevada no seu dia a dia. E assim, continuar organizando a sua vida e colocando seus projetos em prática. Primeiramente, defina metas realistas. É muito fácil nos sentirmos desanimadas quando estabelecemos metas grandiosas e não conseguirmos colocá-las rapidamente em prática. Quando você define metas realistas, pequenas e alcançáveis, a sensação de sucesso é muito mais presente e constante. Isso vai alimentar a sua autoconfiança, porque cada meta alcançada se torna uma confirmação de que você é capaz. Eu lembro de um caso que aconteceu comigo, que a moça tinha o sonho de lançar o seu próprio negócio, mas se sentia sobrecarregada pela magnitude da tarefa. Em vez de tentar fazer tudo de uma vez, ajudamos ela a dividir objetivos em metas menores. Primeiro, ela se concentrou em criar um plano de negócios. Depois, em fazer uma pesquisa de mercado. E, por fim, em estruturar a parte financeira. A cada pequena etapa concluída, ela sentiu uma confiança crescente e foi capaz de lançar o negócio no tempo planejado. Segundo passo, pratique a autocompaixão. Às vezes, por estarmos tão focadas em nossos objetivos, a gente pode ser excessivamente exigentes com nós mesmas. Isso acaba minando a nossa autoconfiança. A autocompaixão é essencial para que você continue com o pé no chão, aceitando os seus erros
e se permitindo aprender com eles. Todas nós cometemos falhas e isso é completamente normal. Eu tive um caso que ela sempre se punia quando cometia um erro no trabalho. Ela tinha medo de que esses erros a fizessem parecer incapaz. A gente começou a trabalhar a autocompaixão e ela aprendeu a ver os seus erros como oportunidades de aprendizado. Ao invés de se culpar, ela aplicava o que aprendia com a experiência para melhorar sempre mais. Isso ajudou não só a aumentar a sua autoconfiança, mas também a reduzir a ansiedade e a sobrecarga emocional. Passo 3. Cerque-se de pessoas que te apoiam. O ambiente em que você está tem um impacto profundo na sua autoconfiança. Se você conviver com pessoas que te apoiam, que acreditam em você e que te incentivam, a sua confiança vai crescer naturalmente. As pessoas ao seu redor são espelhos. Se você está rodeada de pessoas que têm uma visão positiva sobre você, você começa a acreditar cada vez mais no seu potencial. Vou te contar um exemplo de uma mulher que estava em um momento desafiador da sua carreira. Ela estava cercada de pessoas negativas, o que estava impactando muito na sua autoestima. Quando ela passou a se conectar com outras mulheres empreendedoras que tinham a mesma visão e a mesma vontade de crescer, ela sentiu que a sua confiança aumentava. Elas se apoiavam, celebravam os sucessos uma das outras e juntas conseguiram superar os obstáculos. A rede de apoio é um dos fatores mais importantes na construção da autoconfiança. Cerque-se de pessoas que te elevam e que acreditam no seu potencial. E isso vai ser crucial para você continuar organizando a sua vida e avançando com seus projetos. Quarto passo: cultive o hábito da gratidão. A gratidão é uma poderosa ferramenta para manter a sua mente focada nas coisas boas da vida, ao invés de se deixar consumir pelos desafios. Ao praticar a gratidão diariamente, você muda o seu foco para as conquistas. E isso fortalece a sua autoconfiança. Ao olhar para o que você já alcançou, você começa a perceber que você tem as ferramentas e a força necessária para seguir em frente. A Carol tinha o hábito de se focar no que estava faltando, o que não deu certo e o que não conseguiu. Quando ela começou a escrever 3 coisas pelas quais ela era grata cada dia, ela começou a ver o quanto já havia conquistado. Isso fez toda a diferença na sua autoconfiança. Ela se sente mais segura e mais motivada para continuar avançando nos seus projetos pessoais e profissionais. Quinto passo: celebre as suas conquistas, mesmo as pequenas. Não importa o quão pequena seja a sua vitória, é fundamental celebrá-la. Cada conquista, não importa o tamanho, é um reflexo do seu esforço, do seu comprometimento e da sua capacidade de executar. Reforçar essas vitórias vai criar um ciclo positivo de autoconfiança e você vai começar a ver que é capaz. A Joana estava focada em conseguir um novo emprego. Cada vez que ela alcançava uma etapa do processo, como enviar currículos, fazer entrevistas, ela comemorava. Esse hábito de celebrar as pequenas vitórias ajudou a aumentar a sua confiança e, eventualmente, ela conseguiu o emprego que tanto queria. Ao refletir sobre as suas vitórias, ela reconheceu a sua força e a capacidade, o que a fez se sentir ainda mais preparada para o próximo desafio. Todas essas dicas são essenciais para manter a autoconfiança no dia a dia. E como você já percebeu, quanto mais confiante você for, mais fácil será organizar a sua vida e colocar os seus projetos em prática. A autoconfiança é a chave para agir, para tomar decisões mais claras, para superar a procrastinação e para manter o foco. Quando você mantém a sua confiança alta, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional se torna mais acessível. Organizar a sua rotina, cumprir as suas metas e avançar nos seus projetos será algo natural, porque você vai sempre estar pronta para se adaptar e agir com clareza. Agora, o que você vai fazer para começar a aplicar essas dicas no seu dia a dia? Que tal dar o primeiro passo hoje? Comece com uma pequena vitória. Reconheça as suas conquistas. Celebre os seus avanços e lembre-se de que a organização da sua vida e a execução dos seus projetos dependem diretamente da confiança que você tem em si mesma. Se você quer aprender mais sobre como se organizar, aumentar a sua produtividade e manter a sua autoconfiança em alta, acompanhe os conteúdos que eu estou compartilhando por aqui. Juntas, a gente pode transformar a sua vida pessoal e profissional. Você é capaz. E eu estou aqui para te ajudar a colocar isso em prática.
A autoconfiança não é algo que você conquista de uma vez e pronto. É um trabalho contínuo, uma prática diária que com o tempo vai transformar a maneira como você se vê e como lida com os seus desafios da vida. A confiança que você constrói dentro de si mesma é a fundação sólida sobre a qual você constrói a sua organização pessoal e profissional. E é exatamente essa confiança que vai permitir que você dê os passos necessários para colocar os seus projetos em prática e alcançar os seus objetivos. Agora que você tem todas as ferramentas práticas para aumentar a sua confiança, reconhecer as suas pequenas vitórias, desafiar as suas crenças limitantes, celebrar as suas conquistas e cercar-se das pessoas certas, chegou o momento de colocar tudo isso em ação. Não deixe para amanhã o que você pode começar a construir hoje. Autoconfiança é a chave que desbloqueia a sua capacidade de organizar a sua vida de forma mais eficiente, com mais clareza e menos sobrecarga. E quando você está organizada, com a sua mente clara e com seu coração tranquilo, colocar os seus projetos em prática se torna um caminho natural, sem tanto medo ou insegurança. A organização não é apenas sobre tarefas e rotinas, mas sobre o equilíbrio e a realização que você busca. Organizar a sua vida e executar os seus projetos é o reflexo de uma mulher que se sente segura e confiante no seu potencial. Se você sente que esse conteúdo tocou você, se percebeu que a transformação que você deseja está ao alcance, então eu te convido a continuar acompanhando os meus conteúdos. Juntas, a gente pode seguir com esse trabalho, onde eu vou te ajudar a construir a autoconfiança necessária para organizar a sua vida de maneira mais eficaz e alcançar os seus projetos que você tem sonhado em realizar. A transformação começa com você e eu estou aqui para caminhar ao seu lado nessa jornada. Vamos juntas, cada dia mais confiantes e organizadas, colocando os nossos projetos em prática e conquistando uma vida mais equilibrada e realizada. Fique por aqui e continue acompanhando os conteúdos que eu trago para ajudar você a dar os próximos passos. Você já tem tudo o que precisa dentro de você.